A paz de Jesus, esse é o nosso terceiro vídeo aqui do canal Nossa Pátria é o Céu. Eu sou o Fábio e estamos em Gênesis 1, capítulo 1, verso 1, na declaração que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. E eu queria agora com esse vídeo pensar junto com vocês no seguinte: qual é o alcance que a ciência humana possui para analisar, para fazer uma declaração a respeito do que está dito nesse versículo, especialmente no sentido de negar essa realidade. Veja que a Bíblia, ela é afirmativa. Ela diz que os céus e a terra, o universo, ou o que for essa totalidade, foi criado por Deus. Isso é uma afirmação. A Bíblia não começa com uma possibilidade ou uma suposição, mas com uma afirmação. E nos dias de hoje, quando a gente fala disso, há muita discussão a respeito de isso são crendices, isso é o criacionismo, não existem provas, e assim vai. Só que uma coisa que a gente pode fazer, porque existe algo que é muito comum de se dizer, inclusive nas igrejas, é muito comum isso ser dito, inclusive nos ambientes cristãos, de que a Bíblia não é um livro científico, ou, mais precisamente, um conjunto de livros científicos. Eu particularmente não gosto desse tipo de afirmação, desse tipo de ideia, porque tenho convicção, e a gente há de caminhar aqui, Deus permitindo, que a Bíblia é um conjunto de livros para lá de científico, ou seja, a Bíblia é um conjunto de livros muito mais do que científicos. Nós vemos inúmeras realidades do que é aquilo que a ciência descobriu desde que ela começou a ser operada, pensada e praticada até hoje. Nós vemos inúmeras realidades bíblicas. Só para dar uma pequena amostra, mas sem entrar em detalhes, nós temos na Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento especialmente, tanto Jesus mostrando isso diretamente, como nas cartas apostólicas, e aí eu me refiro principalmente à carta aos Romanos do apóstolo Paulo, a elucidação, a demonstração da existência do inconsciente. Nós vamos ver, se Deus permitir, como é que a Bíblia mostra a existência de realidades feitas pelo ser humano, pensadas, intencionadas pelo ser humano, de fato lá no seu íntimo, mas sem que ele tenha a consciência clara disso. Nós vemos a Bíblia mostrar o inconsciente, e tem muitas outras coisas que eu poderia falar a esse respeito. Então, quando a ciência vem querer falar do universo, vem querer explicar, mas principalmente a ciência pretende, como ciência, dizer que Deus não existe, ou dizer que os escritos bíblicos são inverídicos, quer colocar um questionamento a respeito da veracidade bíblica. Se algum dia você se deparar com alguém que pensa assim, com algum cientista, começa aqui do começo e diz para ele simplesmente o seguinte: faz o seguinte, senhor cientista, o senhor como cientista afirma as coisas com base em provas, não é isso? Com base em evidências, não é isso? Me diz aí, me dê as demonstrações do que a primeira palavra bíblica, Gênesis 1:1, diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Me dê as demonstrações de que isso não é uma realidade. Ora, um cientista não pode responder a um desafio desse na base de, eu acho que, se Deus existisse não isso, as coisas seriam diferentes. Não, ele não pode responder desse jeito. Ele não pode responder com especulações filosóficas ou com eu acho. Um cientista que afirma coisas ou diz que aquilo que é real é aquilo que ele consegue provar, ou que vive de provas para dizer que a realidade é aquilo A, B ou C, conforme demonstrado pelo entendimento científico, ele vai ter que analisar uma frase como essa da Bíblia de acordo com os conceitos e os critérios dele. Então, se ele acredita em pesquisa, em investigação racional da ciência, em métodos de pesquisa para se chegar a alguma conclusão, submeta qualquer cientista, qualquer pensador, qualquer ser humano que diga que a Bíblia
não é um livro científico, que a Bíblia é um livro de crendices, ou que tem um monte de fantasias aqui. Submeta qualquer pessoa que fale isso ao seguinte questionamento: olha, a Bíblia começa dizendo que no princípio criou Deus os céus e a terra. Me demonstra que isso não é verdade. Me analisa isso cientificamente e me dá as provas a respeito dessa frase. Ou seja, se ela não é verdadeira, se você afirma que ela não é verdadeira, prove. Prove que não foi Deus que criou os céus e a terra no princípio. Me dá as provas. Você conhece alguém? Você conhece algum cientista? Você conhece algum conjunto de ciências? Você poderia dizer que toda a ciência humana até hoje tem condições de avaliar esta frase bíblica e comprovar que ela é errada? Existe algum cientista que já tenha demonstrado que esta frase bíblica é incorreta e que tenha todas as provas para isso? Eu gostaria de ver, gostaria de conhecer. Se você conhece, se você sabe, bota aqui nos comentários. Diga onde é que estão as provas de que os céus e a terra, o universo, ou tudo o que isso represente, não foram criados, não são realidades criadas, mas são realidades o quê? Sempre existentes? São realidades que, se não são criadas, surgiram em algum momento, não são sempre existentes, não são eternas, mas surgiram em algum momento e não foi por criação. Tá bom, surgiram como? Surgiram por quê? Surgiram a partir do quê? Surgiram do nada? Como é que é isso? Há quanto tempo? Como é que isso se explica? Você acha que a ciência humana tem respostas para isso? Não tem. A ciência humana está aí pesquisando até hoje o que seriam essas origens, e eu posso afirmar sem nenhuma dúvida de que mesmo a mais avançada astronomia está engatinhando em relação a perguntas como essa. Mesmo que você diga assim, mas os telescópios espaciais mais potentes já conseguiram ver alguma coisa lá do início do Big Bang. Primeiro, como suposições, e segundo, ainda que isso fosse totalmente provado, conseguiram ver o quê? O quanto? Com que profundidade? Com que extensão? E qual o significado disso? E mais, se tivessem conseguido ver o momento do Big Bang, já conseguiram ver o que existiria antes? E já conseguiram responder o que existiria antes, por que estava ali existindo? E estava existindo desde quando? Se não é eterno, surgiu em que momento? E se surgiu, surgiu por quê? A partir do quê? Com que bases? Então veja, assim como essa declaração, eu poderia falar que existem inúmeras declarações bíblicas, para não dizer a Bíblia toda, que serve como um desafio para qualquer ciência. Prova que o que está aqui não é verdade. Mas para alguém provar, do ponto de vista científico, ele tem que usar a linguagem e os métodos científicos. Não adianta vir com suposições, com conversas, com imaginações. Se fosse verdade, não seria assim, teria que ser assado. Isso não vale. Para alguém dizer que a Bíblia não é verdade cientificamente, tem que analisar todas as suas declarações e tem que dar as provas de que o que está aqui é inverídico. E em relação a essa frase inicial do Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra, a ciência humana já se depara com um grande inicial e primeiro problema. Um primeiro problema gigantesco, que é simplesmente dizer para a ciência assim, tá bom, para você provar que essa frase bíblica é incorreta, então prove que Deus não existe. Prove que, de fato, não é possível que algo tenha surgido por criação de um Deus, porque Deus não existe. Você conhece alguma ciência que tenha chegado a esse ponto de comprovar a inexistência de Deus? Se Deus permitir, um dia eu gravo um vídeo para mostrar como as alegações de que alguém não acredita em Deus, o que ele prefere acreditar na racionalidade e no conhecimento humano, não tem fundamento algum, porque em termos de ciência, de inteligência e de racionalidade, não há nada que comprove a inexistência de Deus, nenhum fundamento, nenhum raciocínio, nenhuma lógica, nenhuma demonstração. Então, mais uma vez, para finalizar, submetamos essa frase bíblica ao crivo
da ciência e do raciocínio humano. Quais são as provas? Onde é que está a prova de que essa declaração não é verdadeira? Ela vai ter que começar por provar que Deus não existe. Porque se Deus existir, imagina a complicação científica. A ciência comprova que Deus existe. E agora? Ela vai ter que comprovar que ainda que Deus exista, que Ele não criou os céus e a terra. Que os céus e a terra não são criação dEle. Olha o nível de complicação. A ciência humana não chega nem perto, nem pensamento, nem imaginação desse tipo de análise e de dar respostas para questões como essa. A paz de Jesus, e em breve voltamos com mais outro vídeo ainda sobre o Gênesis 1. Fique conosco, Deus te abençoe.